Senhor, mais uma vez, me capacite para expor Tua palavra com fidelidade e que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Também que o Senhor capacite as crianças que agora irão ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que elas saiam também cheias do Teu Santo Espírito. Assim que eu oro, Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Estarei lendo todo o capítulo. Neemias, capítulo 1. Diz assim a santa e maravilhosa palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu convido os irmãos para que nós possamos ler essa oração de Neemias, que vai do versículo 1, do versículo 5 até o versículo de número 11. Neemias, vamos estar lendo a oração de Neemias, do versículo 5 até o versículo 11. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Iniciado no século XVIII, na Alemanha, um movimento de oração contínua chamado de Morávios, que durou cerca de quase 100 anos, eles tinham como objetivo de orar
por aquilo de orar por aquilo que eles pudessem ser a resposta. Isso é interessante porque eles não oravam pedindo para que Deus levantasse outras pessoas, mas para assim que Deus usasse a vida deles para que pudessem ser resposta de oração. Então, 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram acerca de uma ilha no leste da Índia, cujo dono era britânico, agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. E essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Então esses jovens desse grupo, chamado Morávios, fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono imediata foi: nenhum pregador e clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta para o dono da ilha. E se fôssemos à sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor da sua própria renda para custear a sua viagem. Então no dia seguinte, estavam no porto se despedindo do grupo de oração e de suas famílias. O choro era constante ali entre os familiares, pois eles sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. E quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Queridos, Neemias foi um servo do Deus Altíssimo que orou e se dispôs para o serviço, assim como esses jovens moravianos. E em Neemias nós encontramos um grande exemplo de liderança e dedicação à obra do Senhor. O livro de Neemias, ele é uma narrativa histórica. E boa parte do livro, se nós observarmos, é contado mediante na primeira pessoa, onde sugere que Neemias, ele é o próprio autor responsável pela maior parte desse material presente no livro. E as narrativas bíblicas, elas nos contam acerca de coisas que aconteceram, mas não são quaisquer coisas, pois o propósito delas é mostrar-nos Deus operando na sua criação e entre o seu povo. As narrativas o glorificam, ajudam-nos a entendê-lo e dar o devido valor a ele, e nos dão um quadro da sua providência e proteção. Ao mesmo tempo, também fornecem ilustrações de muitas outras lições que são importantes para nossas vidas. E se o livro de Neemias é uma narrativa, significa que ele está dentro de um contexto, que para compreendermos melhor a sua mensagem, precisamos entender as situações e o curso dos acontecimentos a que se referem. No ano 722, o Reino Norte, conhecido como Israel, foi devastado pelos assírios. O Reino Norte teve 19 reis e 8 dinastias. E nenhum desses reis, alguns deles conhecidos como Acabe, foram todos rebeldes. Nenhum deles obedeceu à voz do Senhor. Deus enviou os profetas, mas os nobres, os príncipes, não se arrependeram. E eles foram levados cativos pelos assírios e nunca mais retornaram. O reino sul, conhecido como Judá, continuou resistindo. E o pequeno reino, depois da queda de Israel, existiu por volta de 150 anos. E um reino governado pela linhagem de Davi, onde a sua capital era Jerusalém. Infelizmente, Judá não aprendeu com os erros dos seus irmãos e começou a se afastar do Senhor. Deus enviou profetas para exortar o seu povo, alertando o povo contra o perigo do pecado, mas eles não ouviram a palavra do Senhor. E como consequência dos seus pecados, no ano 587 a.C., Judá foi arrasada pelos babilônios, invadida por
Nabucodonosor. E muitas pessoas, especialmente os líderes e as classes dominantes, foram deportados para a Babilônia. O templo, que durante tanto tempo permaneceu como ponto central da religião de Judá, foi completamente destruído pelos babilônios. E todos os seus objetos de valor foram levados para a Babilônia. E o povo ficou cativo durante 70 anos, longe dessa terra que o Senhor deu a eles, como promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas a grande Babilônia cai na mão de um grande rei chamado Ciro, que ele é citado por Isaías no capítulo 45, onde o Senhor chama Ciro de meu servo, ungido do Senhor, porque Deus iria usar a vida de Ciro para que o povo retornasse para Jerusalém. Então Ciro, ele conquistou a Babilônia em outubro de 539, e no ano 538, ele decretou a volta dos judeus para Jerusalém, oferecendo a eles o suporte necessário para a reconstrução da cidade. Só que esse retorno para Jerusalém acontece em 3 etapas. A primeira etapa, o primeiro retorno, acontece sob a liderança de Zorobabel, em 538, um descendente de Davi, neto do rei Jeoaquim, responsável pela edificação dos alicerces do templo. A segunda leva acontece em 458, sob a liderança de Esdras, um escriba versado na lei que trabalhou arduamente pela restauração do templo. E o terceiro retorno acontece em 445, sob a liderança de Neemias, um servo do Senhor que se dispôs para o serviço de reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. Então é nesse contexto que Neemias está inserido, onde o povo de Israel, pela terceira vez, está agora retornando para Jerusalém para continuar a obra que Zorobabel e Esdras haviam começado. Então, ele junta um grande grupo para voltar para Jerusalém. Só que nesse tempo, na época de Neemias, o governo estava sob o domínio de Artaxerxes I, e a reconstrução de Judá era útil para o rei, que buscava estabelecer a ordem no Egito. E como a Judéia era um território próximo, vizinho do Egito, o rei Artaxerxes investiu na política e na reconstrução de Judá. Esses fatos históricos, irmãos, é interessante para a gente observar como Deus ele comanda a história. Como Deus ele usa um império, usa as situações daquele império para que o povo pudesse retornar de volta para Jerusalém e então reconstruir os muros. E hoje eu quero expor esse texto com base no seguinte tema: Neemias, o servo do Deus Altíssimo. E os servos de Deus, eles são chamados para cumprir a missão do Senhor. E há 2 características que são necessárias para alguém ser considerado servo do Deus Altíssimo aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Neemias, ele é um servo que se preocupa. A preocupação é a primeira característica de um servo de Deus. Mas quem era esse homem chamado Neemias? Versículo 1 e 2 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Neemias, ele era um servo do Senhor, e o seu nome significa o Senhor consolou. O nome do seu pai era Acalias, que é de significado em origem desconhecido, e um de seus irmãos se chamava Anani, onde ele é citado novamente no capítulo 7, versículo 2. O texto diz que Neemias, ele recebe os seus irmãos, o seu irmão e as pessoas que estavam com ele na cidade de Suzã, que era a capital do Império Persa e onde ficava o palácio do inverno do rei. E esse encontro aconteceu entre meados de novembro e meados de dezembro de 446 a.C. E qual era o cargo que Neemias ocupava nesse império? Versículo 11, o finalzinho do versículo 11 diz que nesse tempo eu era copeiro do rei. Então Neemias, ele servia ao rei Artaxerxes em uma posição privilegiada. O cargo de copeiro era dado a alguém de muita confiança. Os reis tinham medo de serem envenenados e, por isso, escolhiam pessoas para provar do vinho e cuidar dos seus aposentos.
O copeiro supervisionava toda a alimentação do palácio e antes de o rei ingerir qualquer bebida, o copeiro deveria experimentá-la. Isso tinha por fim de demonstrar que nenhuma traição ocorrera e que, portanto, não havia perigo de envenenamento. Então, nós vemos um filho de Israel ocupando um cargo importantíssimo na época. Neemias era o copeiro do maior rei que havia naquele tempo. Interessante como Deus ele coloca os seus servos nos lugares certos, para que eles possam servi-lo para um propósito. E aqui Neemias estava no lugar certo, na hora certa, para cumprir esse propósito do Senhor. Então Neemias ele procura saber como estava a situação daqueles que ainda estavam em Israel. Neemias ele vivia de uma forma confortável e com honra. Porém, ele não esquece que é um israelita e que seus irmãos estão angustiados. E ele estava disposto a utilizar os seus recursos, os seus ofícios, para ajudá-los em tudo quanto pudesse. E para saber como fazê-lo melhor, ele faz algumas indagações a respeito dos seus irmãos. Versículo 2 e 3 diz: Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Fisicamente, irmãos, Neemias estava longe de Jerusalém. Suzã estava aproximadamente a 1.500 quilômetros de Judá. Mas isso não foi um empecilho para que Neemias demonstrasse a sua preocupação e que, apesar do luxo que ele gozava por ser próximo do rei, Neemias não esquece do povo. Quando o rei Nabucodonosor invade o reino de Judá, lá no livro de 2 Reis, capítulo 25, do 8 ao 22, relata os danos que foram causados por essa invasão. As casas foram queimadas, o templo destruído e toda a riqueza foi levada. Os nobres foram levados cativos e diz o texto que apenas os mais pobres da terra ficaram para cuidar das vinhas e serem lavradores. Eles não tinham templo, a dinastia de Davi foi levada para o cativeiro, Judá ficou em ruínas. Então, esses judeus que sobreviveram ao cativeiro de 70 anos, estavam enfrentando miséria e desprezo em Judá. E a palavra miséria aqui, meus irmãos, não se refere somente ao estado físico de Jerusalém, mas também ao comportamento das pessoas. Jerusalém é descrita como estando explorada economicamente e deteriorada culturalmente. No entanto, a palavra desprezo que nós encontramos no texto aponta diretamente para a condição do povo, que estava sofrendo desprezo por causa da perseguição das nações vizinhas. É interessante a gente notar qual foi a reação de Neemias quando ele recebeu essas má notícias. Como que ele agiu? Versículo 4 vai dizer que quando ele escuta as más notícias, Neemias ele demonstra a sua preocupação com algumas ações. Ele lamenta, jejua e ora. São 3 ações que nós observamos na vida, no momento em que Neemias, ele escuta as más notícias que vieram de Jerusalém. E por que ele lamenta? Ele lamenta porque ele sente a dor do seu povo. A situação dos restantes de Judá estava precária. O reino que um dia foi glorioso estava em ruínas. Neemias também jejua porque ele sabia que somente Deus poderia mudar a situação daquele povo. Então esse jejum aqui é uma forma de petição a Deus. E no Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, que era o dia da expiação. Lá em Levítico, capítulo 23, versículo 27, diz: Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Esse dia também ficou conhecido como o dia de jejum, que também é citado por Paulo, lá em Atos capítulo 27, versículo 9. É interessante observar que o Senhor Jesus também nos ensina
acerca do jejum. O Senhor Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sabemos que a atitude de Neemias, quando ele faz esse jejum, não é para mostrar que ele está acima dos seus irmãos, mas sim como uma forma de humilhação, de vergonha, como nós iremos ver mais adiante em sua oração. Irmãos, o jejum, ele é usado para expressar a nossa tristeza e a nossa humilhação perante o Senhor. De forma alguma, o jejum, ele pode ser usado como uma forma de barganha para com Deus. Não sei se você já escutou algumas pessoas dizer o seguinte: eu estou jejuando para conseguir uma casa própria. Eu estou jejuando para conseguir um emprego melhor. Eu estou jejuando para encontrar o amor da minha vida. Né? E as pessoas usam o jejum como uma forma de barganha para com Deus. E não foi para isso, irmãos, que Deus instituiu o jejum. O jejum, ele tem que ser usado como uma forma de quebrantamento, de humilhação perante o Senhor. E, infelizmente, essa prática está sendo esquecida pelo povo de Deus. Está sendo abandonada pelo povo de Deus. Porque as pessoas não querem mais se humilhar perante o Senhor, derramar a sua alma perante o Senhor, e infelizmente só usa o jejum quando está passando por alguma necessidade, porque na mente dela as pessoas pensam que se faz um jejum a oração fica mais forte. Mas o objetivo do jejum é de fato nos levarmos até esse Deus, de uma forma humilde, com o coração quebrantado, mostrando de fato a nossa miséria diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. O jejum é para demonstrar isso, e ele é usado por Neemias nessa situação, quando ele escuta as más notícias do povo de Israel. Ele também ora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. Ele ora porque ele é um servo de Deus, e ele sabe que o seu Deus é vivo e verdadeiro. Porque se Neemias não tivesse essa confiança em Deus, qual seria a razão de ele orar e lamentar e jejuar? Se ele não confiasse em Deus, para que orar? Há uma história de um pastor que ele conta que um dia foi socorrer uma irmã, e essa irmã ligou para ele: pastor, busca o meu filho, ele está chegando do trabalho, ele é policial, ele está com a farda, e o lugar aqui é muito perigoso, pastor. E eu orei a Deus, pedindo para que Deus sustentasse a vida dele, e desse a ele a sua proteção, mas vai lá buscar ele, pastor. O pastor Josualdo falou assim: não, eu vou aí na sua casa, ficar com a irmã até o seu filho chegar, porque se a irmã orou, Deus vai olhar o seu filho, ou você não confia em Deus. Pastor, não faz isso não, pelo amor de Deus, pastor. Pastor, não, eu vou ir. Ele foi até a casa da irmã, esperou uns 20 minutos, o filho dela chegou bem. E meu filho, aconteceu alguma coisa? Não, mãe, na rua tinha alguns meninos, mas não mexeu comigo não. Ele pegou e deu uma lição para aquela irmã, dizendo: irmã, quando nós oramos, nós estamos entregando nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, ou você não confia em Deus? Essa história, irmão, serve para ilustrar a nossa atitude no meio da oração. Nós oramos, mas não confiamos. Neemias, ele ora e confia, porque ele sabe que o seu Deus, ele é vivo e verdadeiro, que diferente dos deuses da Babilônia, que tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, o seu Deus está atento ao seu clamor. De todos os meios humanos que Deus emprega para realizar o seu plano eterno, a oração, sem dúvida, é um dos elementos mais poderosos e eficazes, pois pede ao Deus Todo-Poderoso que haja em nosso favor. Nas palavras de Tiago, irmão de Jesus,
muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E Neemias, como um servo justo do Senhor, estava clamando a Deus. Meus irmãos, Neemias ele chora perante o Senhor. Tamanha era a sua tristeza quando ele escuta a miséria e o desprezo que os irmãos dele estavam vivendo. E vivemos em um mundo, irmãos, que considera o choro como um sinal de fraqueza. A Bíblia, no entanto, mostra que o choro pode indicar a preocupação, pois Jeremias, Jesus e Paulo choraram porque tinham interesse e amavam as pessoas, e estavam profundamente preocupados com a sua condição caída. Então Neemias, como um servo, ele se preocupa com o seu povo, ele chora pelo seu povo. Meus irmãos, um líder piedoso é forte o suficiente para chorar. E o choro de Neemias é um choro de preocupação, de alguém que está sofrendo junto com o seu povo. Eu pergunto aos irmãos, será que somos como Neemias? Ansiosos para saber a verdade, até mesmo sobre as piores situações? Nosso interesse procede de uma preocupação verdadeira ou apenas de uma curiosidade desocupada? Quando lemos as cartas que os missionários enviam, ou quando nós escutamos os pedidos de oração de cristãos que estão sofrendo, ou até mesmo os relatórios dos ministérios em nossa igreja, nós queremos saber dos fatos ou consideramos um peso? Somos o tipo de pessoa que se preocupa o suficiente para perguntar? Quando ouvimos as respostas, qual é a nossa atitude? Nos dispomos para servir ou apenas batemos nas costas e dizemos, meu irmão, Deus está com você, vai dar tudo certo? Durante a sua vida aqui nessa terra, o Senhor Jesus lhe demonstrava preocupação com aqueles que estavam à sua volta. Algumas vezes o Senhor Jesus perguntava às pessoas, o que queres que eu te faça? E quando elas respondiam, o Senhor as servia. Uma ilustração também que vai nos ajudar a entender sobre essa preocupação. Um pastor chega numa cidade, recém-chegado, estava colocando as suas mudanças ainda em sua casa. Chega algumas irmãs da igreja dizendo, pastor, sei que o senhor está chegando agora, mas a gente tem que falar os problemas nessa igreja aqui. As pessoas que o Senhor tem que ficar de olho aberto, porque são pessoas complicadas, pastor. Aí foi lá e citou o nome das irmãs, né? Dos irmãos. Tá. Fulano, ciclano, a família de fulano quer mandar na igreja e tal, e tal. O pastor falou, irmãs, por favor, entrem. Vamos orar por essas pessoas. Disse que ficou ali um certo tempo em oração, algumas horas em oração. E depois, quando terminou, falou amém, né, irmãs? Agora vamos esperar Deus agir. E toda vez que vocês podem vir trazer os problemas, nós vamos orar aqui, tá bom? Diz que nunca mais essas irmãs procuraram o pastor para contar alguma coisa. Porque às vezes, irmãos, a nossa preocupação não é verdadeira. Às vezes perguntamos apenas como uma curiosidade, apenas para não ser mal educado, né? Irmão, como é que você está? Está beleza? E quando nós ouvimos as respostas dizendo, não está bem não, o negócio lá em casa está feio, o trem está feio. Ô meu irmão, amém, ó, Deus está com você, procura o pastor, ele vai te ajudar. Neemias não. Neemias escuta, Neemias chora, como um verdadeiro servo do Deus Altíssimo, ele se preocupa. Se em primeiro lugar, irmãos, temos a preocupação como a primeira característica de um servo do Deus Altíssimo, em segundo lugar, temos a disposição. Então, do versículo 5 até o versículo 11, vemos que Neemias, ele se dispôs a servir. E o que faz de alguém um homem de Deus é, antes de tudo, a sua visão sobre Deus. Então, por isso que nós precisamos conhecer melhor a Neemias, observando a sua oração.
porque é na sua oração que ele demonstra a sua crença em Deus. Versículo 5, ele diz: disse o Senhor, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam. Eu creio que na sua Bíblia aí, o nome Senhor está em maiúsculo. E esse nome, Senhor em maiúsculo, está fazendo referência, que é conhecido o nome de Deus, Yahvé. Aquele nome que Deus se apresenta para Moisés dizendo: eu sou. Yahvé, eu sou. O Deus de Neemias é o Senhor. E esse nome, irmãos, se refere ao Deus da aliança. Um Deus que fez um pacto com o seu povo. E é a esse Deus que Neemias está orando. A oração da qual nasceu o ministério de Neemias começa com estas palavras: Senhor, Deus dos céus. E ele prossegue dizendo: Deus grande, misericordioso, com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, teus servos e o teu povo que resgataste. Interessante observar o uso dos pronomes aqui, pessoais, nas frases teu servo, nosso Deus e meu Deus, porque Neemias está confirmando em sua oração que aquele povo era o povo de Deus, e que Deus era o pai daquele povo. Que interessante. Em sua oração, Neemias está demonstrando a sua crença em Deus. Tu és o Senhor, tu és Yahvé, tu és o meu Deus, tu és o Deus que se manifestou a Moisés, naquela sarça ardente. Esse é o nosso Deus. Irmãos, há poucos dias nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, lembrando da Páscoa que era realizada pelo povo de Israel. E quando nós anunciamos a ressurreição, nós estamos afirmando que cremos em Jesus vivo e ressurreto. Quando nós falamos que cremos em Jesus, é porque nós acreditamos que de fato ele desceu, nasceu da Virgem Maria, ele padeceu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando eu falo que eu sou um cristão, um servo de Deus, eu creio nessas verdades. E era isso que Neemias estava afirmando em sua oração, fazendo referência ao Deus da aliança. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o Deus deste povo. E que apesar do povo ter pecado contra ele, o povo continuava sendo o povo de Deus, o povo da aliança. Meus irmãos, o Deus de Neemias também é o Criador dos céus e da terra. Observe mais uma vez o versículo 5. Senhor, Deus dos céus. Fazendo referência ao Deus como o Criador de todas as coisas. Sim, todas as coisas foram criadas por Ele. O mundo tem a sua origem em Deus. E não existe nada existindo paralelamente a Deus. O céu, a terra e todas as coisas foram criadas por Ele. E essa é a força da palavra traduzida como criou na Bíblia. Significa dizer que Deus criou todas as coisas do nada. Ele é tão poderoso que ao falar, as coisas passam a existir e chama à existência as coisas que não existem. Ele criou o mundo pela sua própria vontade. Ele fez todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que nelas há. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O Deus de Neemias é o Deus da aliança. O Deus de Neemias é o Deus criador dos céus e da terra. E o Deus de Neemias, Ele é grande e temível. Versículo 5 vai dizer: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. O Senhor da história, um Deus que exerce a justiça e a misericórdia. Um Deus perdoador, clemente e misericordioso,
tardio em irar-se e grande em beneficência. Irmãos, quantas coisas nós aprendemos com esta oração de Neemias. Isso demonstra que a convicção que Neemias tinha do seu chamado, a convicção que Neemias tinha do Deus que ele servia, o seu serviço ao Senhor não seria em vão. Por que nós dizemos isso? Meu irmão, o seu serviço não é em vão ao Senhor, porque nós cremos nesse Deus que nos chama, nós cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou o seu Filho para renovar, trazer uma nova aliança. Ele continua sendo um Deus de aliança. Nós cremos que Ele é um Deus todo-poderoso e um Deus grande e temível. É por isso que nós o servimos. Por que muitas pessoas, irmãos, não conseguem se dispor para o serviço? Porque não conseguem enxergar esse Deus. Não conseguem servir a Deus porque não conseguem vê-lo dessa forma como Neemias, como um Deus grande e temível, como um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Irmãos, sabendo e conhecendo esse Deus, Neemias tinha agora todos os elementos, toda a força necessária para poder arriscar a sua vida para cumprir o seu propósito. Vimos a visão que Neemias tem de Deus. Agora também observamos a posição que Neemias se coloca. Do versículo 6 até o versículo 11, nós observamos um nome, um substantivo sendo usado com frequência por Neemias. Nós observamos a palavra servo sendo usada nesta oração. Versículo 6, versículo 7, versículo 6 e 7 diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Irmãos, a pessoa do servo está presente aqui no texto, porque para Neemias, a sua identidade não era aquela que estava ligada ao rei. Neemias não se enxergava apenas como um copeiro, e sim como um servo. Que interessante. Neemias ocupava um cargo de excelência no Império Persa. Era uma pessoa importante, servia o maior rei daquela época. Como você acha que uma pessoa dessa iria se sentir? Orgulhosa, né? Ia bater no peito e falar: ó, o rei é meu chegado. O rei, ó, eu e o rei, nós estamos lado a lado. Mas não é essa a atitude de Neemias, pelo contrário. Para ele, todos estão no mesmo nível. Todos são servos do Senhor, todos têm a mesma identidade, e isso serve para nós, irmãos, aqui na igreja. Não importa qual é o título que você tem lá fora. Aqui na igreja, todos nós somos servos do Senhor. Todos nós somos servos do Senhor. Porque para Deus não existe acepção de pessoas. E Neemias se apresenta como um servo, uma pessoa disposta para o serviço. Neemias deixou o conforto do palácio para estar com seus irmãos nas ruínas. Deixou de desfrutar das regalias da corte real para servir o seu povo, que estava em grande miséria e desprezo. Neemias se dispôs para servir. Mas, irmãos, de uma forma mais sublime e excelente, nós temos o serviço de Cristo. Ele assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo serviu um povo que estava em grande miséria e desprezo, mortos em seus delitos e pecados, sem esperança e sem Deus no mundo. Através da obra de Cristo,
do seu serviço, esse povo recebeu a redenção. Não vive mais na miséria e nem são desprezados. Receberam a maior honra de serem feitos filhos de Deus. Se vemos em Neemias um grande servo, olhamos para Jesus. Ele serviu de uma forma mais sublime e excelente. Serviu um povo que estava também em grande miséria e desprezo. E como um servo de Deus, Neemias também suplica, versículo 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias conhecia muito bem os termos da aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, descrito lá em Deuteronômio, capítulo 28. Neemias conhecia muito bem aquela passagem onde Deus fala com o povo de Israel, estão aqui as bênçãos, se vocês obedecerdes a mim, estão aqui também as maldições, se vocês pecarem contra mim. E são esses termos da aliança que Neemias suplica ao Senhor, dizendo, Deus, eu rogo o teu favor, porque essas pessoas que pecaram contra o Senhor ainda são os teus servos. Aquele povo que o Senhor resgatou com mão poderosa, lá na mão de Faraó, é este povo que está aqui em grande miséria e desprezo. Neemias também conhecia a promessa que o Senhor fez a Salomão, na inauguração do templo, quando ele ora, dizendo, para que Deus escute a sua oração. E Deus responde a ele, dizendo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, e buscar, se converterdes a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa estava sendo cumprida por Deus. E essa oração, essa promessa também estava sendo lembrada por Neemias. E ele clama, Senhor, esteja atentos os seus ouvidos à minha oração. E de fato, aqueles que conhecem a história de Neemias, sabem que Deus escutou a oração de Neemias e usou a vida dele poderosamente para reconstruir os muros de Jerusalém. Irmãos, quando Deus tem uma obra, nunca lhe faltarão instrumentos para realizá-la. Nunca. E Neemias estava se levantando como um instrumento disposto a servir ao Senhor. Para concluir essa mensagem, meus irmãos, a preocupação e a disposição são características que estão presentes na vida de um servo do Deus Altíssimo. Sempre haverá no coração do servo uma preocupação pela obra do Senhor e uma disposição para realizá-la. Os jovens moravianos se preocuparam com a vida daqueles escravos que não teriam acesso à mensagem do Senhor e se dispuseram a ir como escravos para servir aqueles homens seguindo o exemplo de Cristo. Eu quero fazer duas aplicações diante de tudo isso que nós vimos aqui. Primeira aplicação, meus irmãos, não tenha um amor fingido. Não tenha um amor fingido. Chorai com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Se importe com sinceridade com o seu próximo. E esteja pronto para auxiliá-los em suas dificuldades. Naquilo que for possível para você, ajude. Ame aqueles que estão ao seu redor. Tenha de fato uma preocupação verdadeira. Não tenha um amor fingido. Segunda aplicação, não se esqueça da sua identidade de servo. Lembrando aqui as palavras do nosso Senhor Jesus, maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. O Senhor Jesus nos deixou o seu exemplo, basta seguirmos. Sirva ao seu lar. Esteja disposto a oferecer o melhor serviço para a sua família. Sirva a sua igreja. Sempre há áreas carentes na igreja precisando de mãos para servir. E sirva ao Senhor, entendendo que a sua vida pertence
a Ele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor deixou em sua palavra também o exemplo de um homem que se preocupou com a tua missão, que foi levantado pelo Senhor e que se dispôs para o serviço. Eu também quero te louvar, porque há aqui, nessa igreja, servos que se preocupam com a obra do Senhor. Servos que se dispõem para servir. E eu te louvo e te agradeço por isso, Pai. Porque estamos seguindo o exemplo de Cristo. E assim, com os nossos frutos, estamos glorificando o Teu nome. E estamos servindo de testemunha para este bairro, que aqui se reúne um povo de Deus, que está servindo um Deus grande, um Deus altíssimo, um Deus fiel à aliança, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus grande e temível. Oramos a Ti, Senhor, porque nós cremos em Teu nome, de fato confiamos no Senhor, não são apenas palavras, é a nossa confiança, que nós demonstramos através das nossas orações. Muito obrigado, Pai. Obrigado. E que o Senhor também desperte aqueles que ainda não se preocuparam com a obra do Senhor, que ainda não se dispuseram para o serviço do Senhor. Que o Senhor levante neste lugar, como o Senhor está levantando crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres para o Teu serviço. Possamos sempre lembrar do nosso Senhor Jesus, que nos serviu de uma forma excelente. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra para o nosso pastor Belmiro. Irmãos, graça e paz. O Senhor esteja conosco, nos abençoe, né? Continue nos abençoando. Nós temos alguém que nos visita, não? Só os irmãos de casa. Eu tenho poucos avisos, eu vou dar os avisos antes da bênção. Amanhã nós temos uma reunião departamental da SAF, às 19h30, aqui na igreja. Então toda a igreja está convidada e as irmãs convocadas, não é, para essa reunião. A reunião então departamental da SAF amanhã, quarta-feira, estudo bíblico, às 19h30 aqui na igreja, e as atividades normais da igreja, não é, durante essa semana. Então os irmãos estão convidados a participar de todas essas atividades. Vamos ficar de pé, vamos orar, e assim a gente encerra o nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agora, ó Deus, colocamos diante do Senhor, a igreja do Senhor, aqui e em toda a terra, rogamos do Senhor as bênçãos e a graça do Senhor e a Tua misericórdia, sobre todos nós, sobre todos aqueles que amamos o Senhor. Pedimos, ó Deus, a proteção do Senhor àqueles que estão doentes, aos irmãos, ó Deus, que de alguma forma estão nesse momento preocupados, com dificuldades, que nós de fato, ó Deus, possamos servir a esses irmãos, que a graça do Senhor seja sobre nós e que de fato nós sejamos servos do Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, pelo culto que já pudemos servir ao Senhor. Pedimos que o Senhor o aceite, ó Deus, na nossa humildade, no nosso tamanho tão pequeno diante do Senhor, mas é feito, ó Deus, o nosso culto de coração ao Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam conosco. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, nós temos o nosso café, todos são convidados, tá? Vamos tomar o nosso cafezinho, todos convidados, que Deus nos leve em paz para as nossas casas. Não é corajoso, não, ele está acompanhado, viu? Está acompanhado.